O Benfica reagiu a esse castigo, acusando, como podemos ver aqui na News Benfica, falando de parcialidade, dualidade de critérios, impreparação jurídica dos responsáveis e por isso também, entretanto, já o Conselho de Disciplina a abrir um processo de disciplinar em que não cita diretamente o Benfica, mas que a reagir também a este comunicado e às declarações que se têm vindo a verificar ao longo dos últimos dias. E, Diogo, o que é que te tem parecido esta notícia, estes comportamentos por parte do Benfica e também do Conselho de Disciplina da Federação? Bem, parece-me, eu devo dizer que para além disto já são 2 edições da newsletter do Benfica que são dedicadas a este assunto. Hoje houve declarações do vice-presidente do Benfica, João Varandas Fernandes, também notícia da Rádio Renascença sobre essas declarações. Sim, que se pronuncia sobre o assunto quase num tom ameaçador em relação ao Conselho de Disciplina. E por isso o que me parece, em primeiro lugar, é que o Benfica está a exercer bullying sobre o Conselho de Disciplina da Federação desde terça-feira. Terça-feira foi conhecido este castigo e desde então o Benfica não para com um ataque fortíssimo através de vários meios. Foi quase desenterrar o vice-presidente João Varandas Fernandes, que não falava há imenso tempo, veio agora também falar para fazer este ataque duríssimo. Por isso isto é bullying sobre o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que eu percebo que seja a estratégia adotada pelo Benfica, porque pelo menos desde janeiro houve uma estratégia de bullying sobre o Conselho de Arbitragem e sobre a arbitragem em geral e que pelos vistos deu resultado, como se tem visto nas últimas semanas. Não se pode dissociar, parece-me, esse bullying do Benfica sobre a arbitragem da classificação atual do campeonato nos dois primeiros lugares, por isso eles agora optaram também por fazer bullying sobre o Conselho de Disciplina. E como é costume no Benfica e como é costume na comunicação do Benfica, é um bullying que assenta em factos falsos. Por exemplo, nessa edição do News Benfica, eles dizem que o jogo que motivou as críticas de Luís Filipe Vieira, que estão na origem deste castigo, que foi o Futebol Clube do Porto Benfica da Taça da Liga, disputada em Braga em janeiro, que o Futebol Clube do Porto ganhou por 3-1, foi a arbitragem mais escandalosa dos últimos anos na história do futebol português. E eu recordo, os espectadores que possam estar menos lembrados, o grande lance de discussão desse jogo é um golo que foi anulado ao Benfica por um fora de jogo que ainda ninguém conseguiu demonstrar cabalmente que tenha sido um erro de arbitragem, que o jogador do Benfica não tivesse efetivamente em fora de jogo. E eles dizem que isso é um erro, isso torna esta arbitragem a mais escandalosa dos últimos anos, quando nós nos recordamos que na época passada o Futebol Clube do Porto empatou aqui no Dragão 0-0 com o Benfica, com um golo a ser anulado ao Herrera por um suposto fora de jogo do Aboubakar, que estava a 3,6 metros em jogo. Foi um lance, esse sim, absolutamente escandaloso, que não causou dúvidas a ninguém. Por isso, falar deste jogo da Taça da Liga como o maior escândalo de arbitragem dos anos recentes da história do futebol português só pode ser brincadeira. É um facto falso, é uma fake news que o Benfica usa para fazer bullying sobre o Conselho de Arbitragem. Outro facto falso é falar no exagero do castigo a Luís Filipe Vieira, de 90 dias, comparando-o com o que têm sido castigos a elementos do Futebol Clube do Porto e nomeadamente ao Francisco Jota Marques. Eu recordo que Francisco Jota Marques não tem participado nos últimos programas porque está suspenso. Mas recordo também que o Francisco Jota Marques não participou nos primeiros programas desta temporada, ali por agosto e setembro, porque teve uma longa suspensão imposta pelo Conselho de Disciplina da Federação e que depois viria a ser revogada, já há poucas semanas, pelo Tribunal Administrativo do Sul, porque tinha sido injusta, porque não tinha fundamento. Por isso, o Benfica acusa o Conselho de Disciplina de beneficiar o Futebol Clube do Porto, quando, na verdade, o Conselho de Disciplina, ainda há pouco tempo, determinou um castigo longo ao diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, que depois foi revogado, foi anulado. Não foi, com todo o respeito, não foi pelo Conselho de Justiça da Federação, não foi por um órgão da Liga, não, foi pelos tribunais, entre aspas, a sério, pela Justiça Civil, pelo Tribunal Administrativo. Por isso,
todos os argumentos do Benfica nesta batalha assentam em pressupostos errados, em pressupostos que são falsos e que eles sabem que são falsos, são mentiras, que servem como propósito único e exclusivo o condicionamento do Conselho de Disciplina, da mesma forma que o Benfica quer condicionar a disciplina e a justiça desportiva, tal como condicionou e tenta condicionar a arbitragem.